Olá pessoal, mais uma vez. Só que agora eu vou falar sobre memorização para estudo. Uma das técnicas muito boa para estudar é chamada de Palácio da Memória. Por que Palácio da Memória? Houve uma história, uma vez que houve uma pessoa que estava num banquete e ele teve que sair. E aquele lugar, que era como se fosse um templo, desmoronou. Matou todas as pessoas que estavam lá. E essa pessoa que havia saído, ele foi chamado para investigação. E ele falou onde estava sentado cada uma das pessoas. E usando técnicas de visualização. Ele visualizava o lugar e falava: fulano de tal estava aqui, ciclano estava aqui e o outro estava aqui, nessa posição. Visualizando. Como a visualização pode ajudar na memorização? Ou melhor, na recuperação da memória. Bom, você, assim como eu expliquei nos vídeos anteriores como criar uma variável, você pode criar variáveis específicas com contexto. Por exemplo, você pode, enquanto está estudando, seja no seu quarto específico, ou seja dentro da sua casa, ou seja na biblioteca pública, você vai associar coisas daquele lugar à matéria. Por exemplo, eu já dei uma dica semelhante a um amigo que estava prestando para OAB, que na matéria específica ele teria que dividi-la em subtópicos, e esses subtópicos ele iria relacionar a objetos do seu escritório. Por exemplo, ele iria olhar uma prateleira e iria guardar ali um tipo de lei. Um tipo de lei, todas as vezes que ele repetisse ou recitasse ou imaginasse uma situação com aquela lei, ele iria olhar para aquele objeto para que aquele objeto representasse aquela subjetividade que ele criou na mente dele para aquela matéria. Você pode usar um compartimento da sua casa também. Por exemplo, você pode pegar um tópico ou subtópico da matéria e relacionar a um objeto da sua estante. E assim sucessivamente, vários objetos. Você pode criar vários objetos para representar um conceito de um item da matéria. Aí, como usar isso? Na hora da prova, você tem que usar o conceito da imaginação. Porque como a memória usa-se da associação, quando você, na hora da prova, imaginasse, porque geralmente quando você está numa prova, os conceitos objetivos eles costumam falhar. Mas quando você imaginar aquele objeto, você vai resgatar na memória um objeto que representava o conceito daquela matéria. E se você guardar aquele objeto ainda em forma de movimento, como eu ensinei sobre as memórias, sobre como criar as variáveis da memória, você ainda imaginar aquele objeto na hora da prova, que você guardou o conceito, e aquele objeto em movimento, ou em tamanho abstrato absurdo, você vai lembrar com muito mais facilidade o item da prova. Mas para que isso seja realmente efetivo, você precisa estar tranquilo. Porque há um conceito que atrapalha, há uma coisa que atrapalha todas as pessoas na hora da prova, que é a ansiedade excessiva.
Há pessoas que ficam muito preocupadas na hora de fazer uma prova, antes da prova e durante a prova. E isso faz com que os mecanismos de raciocínio eles fiquem obstruídos. Porque geralmente quando você está sobre forte ansiedade, você não raciocina da forma que deveria raciocinar. Porque há mecanismos primitivos que atrapalham. Porque no momento de ansiedade, muitos neurônios disparam para que você fuja da situação. E esse mecanismo de fugir, imagine quando os nossos ancestrais precisavam fugir na selva, precisavam caçar. Eles não pensavam muito, eles só agiam. Ou quando tinha um animal um inimigo causando perigo, eles só queriam correr. Geralmente numa situação dessa, o que acontece fisiologicamente? A sua barriga dá aquele frio na barriga, porque o sangue foge dali. O estômago para dos seus processos normais. O sangue foge dali. A sua mão, muitas vezes, ela fica suando frio, porque também o sangue foge das extremidades para os músculos, para você fugir. Isso trava. Por isso que recomendo, além de tudo isso que eu falei sobre a memorização, eu recomendo também que você faça uma prática meditativa para que você esteja bem. Porque se você estiver com, vamos dizer assim, ansiedade excessiva, ansiedade normal, todo mundo tem, uma sensação diferente quando você está diante de uma situação decisiva, mas há certos tipos de ansiedade que atrapalham na tomada de decisão e até mesmo no momento de raciocínio. Quando você para tomar uma decisão, ou naqueles momentos que você precisa mais parar e pensar todas as alternativas, ou até mesmo recordar algo importante para um momento de prova, se você tiver com ansiedade muito excessiva, você não vai conseguir se sair bem. Vai dar aquele branco, sabe? Aquele branco que parece que está na ponta da língua, mas sumiu. Isso acontece com muita gente. Por isso que não adianta você apenas ser um especialista em memorização, em recuperação de memória, mas você precisa estar bem mentalmente naquele momento decisivo. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Compartilhe com seus amigos. Faça recomendação de assuntos interessantes. E se inscreva no canal.